Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Olha que lugar maravilhoso que eu tô hoje. Aqui perto da minha casa em Taubaté tem esse parque aqui que abre durante a semana, alguns horários apenas, e durante o fim de semana fica razoavelmente bem populado aí, né, bem visitado. É um parque muito bonito que eu paro aqui para fazer as minhas pausas quando eu retorno para casa. Em alguns dos meus percursos eu passo por aqui. Já estou aqui a menos de 1 quilômetro de casa. Quando eu paro aqui, faço as minhas reflexões, dou uma pensada, uma refletida sobre o dia, sobre a minha semana, sobre a minha vida. Às vezes também, utilizando um aplicativo chamado Meditopia, faço as minhas meditações às vezes guiadas, né, que a gente chama, meditações curtas aí de 10, 15 minutos. E aconselho você, se você não conhece o aplicativo Meditopia, vale a pena conhecer. Um aplicativo que tem uma newsletter, tem várias músicas, você pode trocar as músicas, você pode fazer meditações de maneiras diferentes, sobre temas diferentes. Uma meditação guiada é uma pessoa que fica falando algum tema durante alguns minutos para você ao mesmo tempo relaxar e refletir. Simples assim, vale muito a pena. Nesse caso, né, o aplicativo a minha esposa já usa há muito mais tempo que eu. Ela me deu de presente de aniversário uma assinatura e eu estou adorando. Vale a pena fazer meditação, porque além de ser algo, né, para o seu relaxamento, para suas reflexões, alimenta o corpo, o espírito, a alma e o cérebro, né? Faz com que você consiga descansar, dar uma parada aí no seu dia a dia. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um tema muito pouco explorado no varejo, né? Tanto para comércio local, para quem produz, revende, até mesmo para serviços, né, para pequenas empresas. Esse conceito, embora ele seja aplicável, ele não é muito utilizado porque não é muito falado, né? As pequenas empresas acabam não utilizando muitas coisas que os grandes utilizam, seja porque não conhecem, não têm experiência, ou porque tem dificuldade mesmo de adaptar, né, os conceitos que teoricamente nasceram de algum local, em algum modelo de negócio, foram exportados para outros, mas que tem a possibilidade, né, de levar um pouco mais de tempo, às vezes precisam de recursos, e os pequenos e médios empresários muitas vezes não têm esses recursos para fazer essas implementações. O conceito que eu vou falar hoje é o conceito de Tact Time. O que é esse conceito de Tact? Deixa eu voltar um pouquinho no tempo aqui. Lá em 1950, um pouquinho depois da guerra, a Toyota, né, que produz veículos aí, se viu num momento de dificuldade. Por quê? Porque antes da guerra ela produzia veículos, né, para a guerra, principalmente caminhões aí. Ela participou das iniciativas de guerra produzindo caminhões, era o forte dela naquela época. E depois que a guerra acabou, o Japão se viu devastado, né, economia muito precária, pouco dinheiro para reinvestir, e aí o Japão não conseguia mais, né, ou pelo menos não tinha mais aquela demanda de caminhões para serem vendidos. E aí o Japão, a Toyota, decidiu investir em veículos, carros. E aí foram procurar lá nos Estados Unidos, fazer um benchmark lá com a Ford, e perceberam, foram lá para efetivamente modelar a Ford, né, ver como é que a Ford produzia os seus veículos. E viram que a Ford, além de verticalizada, né, ela produzia desde a borracha, parafuso, até o veículo quase que inteiro, aí terceirizava muito pouco, totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Hoje as indústrias automobilísticas, elas utilizam, né, o seu parque de fornecedores do lado para trabalhar just in time, just in sequence, fornecendo os principais insumos, materiais, peças ali do lado da produção para atingir um ritmo de trabalho que é esse Tact. Tact é uma palavra alemã que significa ritmo e que é muito utilizada até hoje pelas indústrias. Qualquer empresa que produz um produto precisa de ritmo. Por quê? Porque imagina se você hoje produz, né, tem uma demanda de 100 produtos e tem 10 pessoas, só para arredondar a conta. E aí amanhã você tem uma demanda de 200 produtos. Muito provavelmente ou você não vai conseguir entregar os 200 produtos, ou você vai ter que contratar mais gente para entregar mais ou menos na mesma velocidade, né? Conseguir atingir a entrega daquele dia ou daquela semana. Então você não pode, para quem produz, oscilar demais o ritmo da produção
porque você tem que ter uma que a gente chama de demanda nivelada, né? Quanto mais nivelada, ritmada a sua produção é, mais estável vai ser a sua produção em termos de recurso, e sendo estável em termos de recurso, né? Tanto equipamento, mas principalmente pessoas, você tem um custo que você pode contar, né? As despesas ficam literalmente estáveis e você consegue trabalhar de maneira também estabilizada, que é o que a gente chama aí no mundo do Lean. Foi passando muito tempo aí, as pessoas começaram a adaptar esse conceito, não só o conceito do TACT, mas conceito de produção puxada, produção nivelada, conceito de ritmo, e diversas outras técnicas como o Kanban, enfim, uma série de coisas que nasceu lá na indústria automobilística, começaram a adaptar essas metodologias, ferramentas aí para outras indústrias, para outros modelos de negócio, como serviços, hospitais, navios. Tanto é que nasceu aí depois disso o Lean Service, o Lean Construction, que foi onde eu fiz o meu mestrado na Alemanha, exatamente nessa área, né, adaptando o Lean na área da construção. Escrevi um livro que está no meu site, para quem não conhece aí. Saíram lá algumas fórmulas matemáticas de cálculo do TACT para adaptação da construção. Enfim, o Lean progrediu muito, é utilizado até hoje, está cada vez mais forte e é pouquíssimo falado para as pequenas e médias empresas, né? Eu considero hoje, ainda considero, não uso muito essa nomenclatura para não assustar os empresários, mas tudo que eu faço vem do Lean, tudo, simplesmente tudo. Logicamente, de 7 anos para cá trabalhando apenas com pequenas e médias empresas, hoje eu consigo adaptar esse conceito do Lean para as pequenas e médias, tirando tudo aquilo que não serve para elas e adaptando outras coisas, né? O conceito da jornada do cliente, que eu desenvolvi também com os 3 funis de marketing, de vendas e pós-vendas, e a operação ali no meio é um conceito novo, que nasceu no Lean PME, que esse é o nome que eu estou dando, ou seja, o Lean adaptado para pequenas e médias empresas. E outros conceitos que a gente vai conhecendo, estudando e adaptando com o passar dos anos. E esse conceito do TACT é pouquíssimo falado para as pequenas empresas e médias empresas, porque as pessoas geralmente ou não conhecem, ou não têm experiência, ou têm dificuldade de enxergar isso adaptando para o seu mundo, para o seu modelo de negócio, né? As empresas de comércio local, né, lojas, empresas do varejo, prestadores de serviço pequeno e tal, têm uma enorme dificuldade de estudar, né, ou verificar algo que nasce lá na grande empresa e adaptar para o seu mundo. A gente tem que lembrar que se uma empresa ficou grande, ela não nasceu grande, né? Ela nasceu pequena, foi adaptando com o passar do tempo diversas metodologias e ferramentas, foi crescendo com essas metodologias e ferramentas e foi criando os seus famosos sistemas de gestão. A Toyota tem o seu sistema Toyota de produção ou de gestão que originou o Lean. A Porsche, quando eu trabalhava lá, tinha o seu sistema Porsche de produção. A Volks, quando eu vi prestar meu último projeto aqui no Brasil pela Porsche Consulting, foi na Volkswagen aqui em Taubaté, motivo pelo qual eu conheci a minha esposa e estou aqui até hoje. A Volkswagen tem também o seu VW Production System, né, que eles chamaram, e esse conceito de TACT está lá, muito bem explicado e muito bem introduzido. E por que não adaptar esse conceito de ritmo, né, de TACT, para o varejo, para o comércio local? Como é que a gente poderia fazer isso, Gevandro? É lógico que alguns conceitos, né, por serem conceitos, a gente tem que abstrair algumas coisas e fazer algumas adaptações. Eu não consigo, né, adaptar uma produção puxada, nivelada, literalmente na fórmula e no conceito de como ela nasceu, para o varejo. Por quê? Porque o varejo não tem uma demanda fixa. Ninguém sabe quantas pessoas vão entrar numa loja hoje. Ninguém sabe quantas peças vão ser vendidas hoje, para eu ter que comprar, organizar, dispor e entregar, vamos dizer assim, né? Ninguém sabe esse número, porque no varejo, tanto para serviço quanto para revenda ou até mesmo produção, as coisas são muito oscilantes, né? As empresas pequenas trabalham com uma oscilação muito maior, mas mesmo assim dá para a gente adaptar alguns conceitos e procurar produzir no melhor ritmo possível, que eu chamo. Qual é o melhor ritmo possível, Gevandro? É um ritmo muito próximo do TACT. Se não, o ideal do TACT, né, que dá para se calcular para qualquer tipo de empresa, que é o ritmo que você precisa atender àquela demanda, para o varejo, para um comércio local, para um serviço, você pode adaptar esse conceito pegando a sua demanda final
né? Vamos supor que você tenha que fazer ou goste ou queira vender aí X produtos no final da semana. Vamos fazer uma conta por semana para ficar mais redondo. Depois você pode multiplicar, né, por 4 para calcular o valor do mês, ou dividir por 5, aí 6, dependendo do número de dias que você trabalhar, para achar esse valor diário. Mas vamos fazer aqui uma conta por semana. Se você quer vender X produtos, independente do mix de produtos, tá? Do preço deles, só para a gente achar esse ritmo. Se você quiser vender X produtos por semana, que vai te significar tantos R$1.000, que tal se você dividisse esse número de produtos que é a sua meta, número de produtos total, para te dar o ticket médio com a maior margem, porque é assim que você vai ganhar dinheiro. Que tal se você dividir esse número de produtos por dia e por hora e traçar uma meta para as pessoas, né, poderem pelo menos vender aquela quantidade por dia. Se você tem uma meta, né, mensal de vender, sei lá, R$100.000, e aí você divide isso por 4, R$25.000 por semana, e aí você divide por dia, vamos supor que você trabalhe 5 dias, 25.000 dividido por 5, 5.000 por dia, e transforma esses 5.000 num ticket médio em relação a peças. Você sabe tanto o valor diário quanto o número de peças médio que você tem que vender. Não é o cálculo exato do TACT, mas já vai te dar um ritmo, uma exigência, tanto no seu mindset, né, mental aí, quanto uma exigência física, né, de vendas de peças e tudo aquilo que você precisa colocar como meta para você, se for você que efetuar as vendas ou os seus colaboradores, para que você mantenha um melhor ritmo ou o ritmo mais constante possível de vendas. Por quê? Porque se você ficar simplesmente tendo uma meta mensal, esperar com que aquela meta, vamos supor que seja 100.000, chegue no final do mês e você alcance aquela meta, muito provavelmente você não vai alcançar, porque você diariamente não buscou aquele ritmo diário de vendas, né, e de ticket médio para alavancar tanto esse ticket médio quanto as suas margens. Então, faça uma conta, pega a sua meta de receita mensal, divida pelo número de semanas, divida pelo número de dias, coloque uma meta em dinheiro, transforme isso no seu ticket médio de peças ou produtos ou serviços que você venda, para você encontrar o melhor ritmo possível. Esse vai ser o seu TACT aproximado, que eu chamo. Não vai ser um TACT 100% exato, como é na indústria, que dá para se calcular inclusive no segundo, né? Uma indústria automobilística, por exemplo, meu último projeto aqui em Taubaté, na Volkswagen, eles trabalhavam com um ritmo de 60 segundos. A cada 60 segundos saía um veículo pronto, ou seja, era o movimento estação por estação de um veículo. Diferente do lead time, muita gente confunde TACT com lead time. Lead time é o tempo para se produzir um veículo inteiro. Isso leva dias, não sei quanto eles levam hoje, mas um veículo para se produzir inteiro leva alguns dias, vários dias. Mas cada estação, esse ritmo, né, como se fosse um trenzinho, cada estação sendo feita numa linha de produção, aquele volume, aquele conteúdo de trabalho sendo feito, estação por estação, precisa ser igual. Esse conteúdo de trabalho sendo feito igual vai te dar esse ritmo. Por isso que o TACT tem a ver com o tempo de ciclo total da estação. Para nivelar essa produção, a gente tem que ter o mesmo tempo de ciclo para a estação, para calcular, diferenciar apenas o número de pessoas. Enfim, são temas um pouco teóricos, que na verdade funcionam na prática, mas que talvez não sejam para a sua realidade. Faça o que eu disse, pegue a sua receita, né, a meta de receita mensal, divida pelo número de semanas, divida pelo número de dias, coloque esse número para você, se você puder até estampar aí na sua sala, vai riscando, coordenando sempre aí, caso você não queira ou não tenha espaço para dispor esse número aí, porque muitas pessoas chegam e você não quer ter acesso, dar acesso a essas pessoas as suas informações, coloque no seu computador, no seu celular, faça com que você procure um ritmo constante de entrega, teoricamente, na sua produção, né? O equivalente à sua produção. Porque você vai se cobrar esse ritmo, vai trabalhar para que esse ritmo aconteça. E outra coisa muito importante, que ontem inclusive estava falando sobre isso com o cliente, adeque a sua agenda e a agenda dos seus colaboradores, ou seja, às 8 horas, 10 horas, quantas horas você ficar na sua empresa, para os melhores momentos onde você consiga cumprir esse ritmo. E deixe alguns buracos para as atividades outras, né? Por quê? Porque o empresário ele precisa pensar no marketing, pensar nas vendas, pensar no pós-venda, pensar no financeiro e agir, né, para cada um desses processos funcionarem. Não ache que somente vender, ou somente comprar e vender, ou somente produzir um produto vai ser o seu foco. Não.
Empresário que se preze precisa pensar em todos os processos da sua empresa, distribuir as atividades principais de cada processo na sua agenda todas as semanas. Umas mais, umas menos em relação ao número de horas, mas você precisa trabalhar nesse sentido. Então, pense nesse ritmo, pense nesse takt time, tenho certeza que isso vai te ajudar a não só nivelar o seu tempo em relação a tudo aquilo que você precisa entregar, mas também fazer com que você adeque a sua agenda para atingir o melhor ritmo possível do resultado que você vai atingir lá na ponta. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal!